Bom, pessoal, uma questão de gravitação e nos é fornecida algumas informações aqui sobre o nosso Sol. Sobre o nosso Sol que está orbitando o centro da galáxia. A pergunta da questão é sobre a quantidade de estrelas, ou a ordem de grandeza da quantidade de estrelas que tem no núcleo da galáxia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer a massa do centro da galáxia, né? Nós vamos pensar que o Sol é uma massa que orbita uma outra massa, que é o centro da galáxia, e a partir disso nós podemos tirar algumas conclusões. Nós podemos falar sim que a força de gravitação que o Sol sofre é igual à força centrípeta. Ele descreve um movimento circular e a resultante das forças é a centrípeta. Como a única força que atua no Sol para essa situação é a de gravitação universal, então ela que vai fazer o papel de centrípeta. Tendo isso em mente, a gente pode falar que a força de gravitação é a constante gravitacional vezes a massa do núcleo vezes a massa do Sol dividido pela distância, que eu vou chamar de raio ao quadrado. Raio da órbita, tá? É igual a massa do Sol vezes a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da órbita. Então, a gente pode cortar aqui o quadrado com o r e a massa do Sol com a massa do Sol aqui. Sabendo que a velocidade linear vale 2πr sobre o período, eu posso falar assim então que g m sobre r é igual a 2πr sobre t ao quadrado. 2πr sobre t, tudo isso ao quadrado. Então, isolando a massa do núcleo, nós podemos dizer que ela vale 4π ao quadrado vezes r ao cubo sobre g vezes o período ao quadrado. Então a massa vai valer m igual a 4 vezes 10, né? Π ao quadrado é aproximadamente 10, vezes o raio, que é 10 a 17 km, né? Ou seja, em metros vai ser 10 a 20, ao cubo, ou seja, vezes 10 a 20 ao cubo. Dividido pela constante que equivale a 10 a menos 10, vezes o período, né? Que é 100 milhões, né? Ou seja, 10 a 8 vezes um ano, 10 a 7 ao quadrado. Então, só para repetir aqui, 10 a 20, porque nós temos que substituir para metros, tá? E esse 10 a 8 vezes 10 a 7 é o período em segundos, né? 10 a 8 seriam 100 milhões de anos, cada ano tem 10 a 7 segundos. Então, a massa do núcleo vai ser 10 vezes 10 a 60, 4 vezes 10 a 61. Dividido por 10 a 8 com 10 a 7 vai dar 10 a 15. Ao quadrado, 10 a 30. Vezes 10 a menos 10, 10 a 20. Ou seja, vai ser 4 vezes 10 a 61 sobre 10 a 20. 4 vezes 10 elevado a 41 quilogramas, né? Se a gente dividir por 10 a 30, ou seja, se eu pegar aqui quantos 10 a 30 que tem, vou falar que a massa vale 4 vezes 10 a 11 vezes 10 a 30 quilogramas. Como 10 a 30 é a massa do Sol, nós podemos dizer que a ordem de grandeza vai ser de 10 a 11. 10 a 11 vai ser, 10 a 9 é bilhões, 10 a 10 é 10 bilhões, 10 a 11, 100 bilhões. Então, nossa resposta vai ser de 100 bilhões de estrelas como ordem de grandeza. Bom, pessoal, para esse 42, qual seria o raciocínio que a gente teria que fazer, né? Então ele fala que a partir de um espelho côncavo, o estudante colocou esse objeto e obteve essa imagem, né? Bom, então quais vão ser as características da imagem? Vai ser uma imagem que é invertida. E a gente sabe que se é uma imagem primária, ela é real. E vai ser uma imagem menor. Então, inevitavelmente, nós teremos que lembrar dos casos de reflexão do espelho côncavo, né? Para que ela seja real, ou seja, invertida, ela tem que estar antes do foco. Então não poderia ser nem a letra A, nem a letra C. Entre o centro e o foco, nós vamos ter uma imagem que é invertida e maior.
Ou seja, como a gente quer uma invertida menor, tem que ser além do centro do espelho. Se vocês não se lembram dos casos de reflexão do espelho côncavo, então fiquem ligados no canal aí para ver as novidades, tá? Sobre essa 43, nós temos um assunto um pouco polêmico, né? Bom, ele fala que nós temos o piano aqui e as diversas notas, né, vão ser representadas pela sua frequência, né? Então ele fala qual que vai ser cada uma das notas associadas à sua letra. Então ele fala que a nota N tem uma frequência de 110 Hz e ele pergunta sobre a nota N ser qual outra nota dessas que já foi apresentada. Bom, qual que seria essa polêmica aqui? Essa questão ela não apresenta nenhum conteúdo que a gente precisaria ter antes para poder sacar qual que é a nota que seria a resposta certa, tá? A gente tem que observar a questão de uma maneira que a gente imagina que seria a certa, né? E ver que as notas aqui, ó, C, são múltiplas de 66. Então essa primeira nota C aqui, ó, ela é a múltipla dessa aqui, ó, com 2, né? Ou seja, eu multiplico essa aqui por 2 para chegar nessa, multiplico por 4 para chegar nessa e multiplico por 8 para chegar nessa ali. Ou, de uma outra forma, né? Da nota C para outra, eu multiplico por 2. Dessa aqui para essa aqui, eu multipliquei por 2 também. Dessa aqui para essa daqui, eu também vou multiplicar por 2. Tá bem fácil de ver que se eu pegar o 440, ele é um múltiplo de 110, né? Então eu deveria dividir por 2 para chegar aqui, por exemplo, nessa. E aqui ficaria 220, né? Aí eu dividiria por 2 de novo e chegaria no 110. Ou seja, a nossa nota que equivale ao 440 Hz é uma nota Lá. Essa também seria uma nota que corresponde aos 110 Hz. Então, se é uma nota que corresponde aos 110 Hz, então só pode ser a letra A, que é, de acordo com o enunciado, um Lá. Então, não tem nenhum conteúdo, né? A gente teria que ver só que tem múltiplos ali nos valores, né? Então, a partir dessa suposição, nós falaríamos que a letra A que seria a nota correspondente a 110 Hz. Pessoal, sobre essa 44, o que nós podemos dizer? Assim, né? Bom, uma situação de equilíbrio, em que nós temos uma carga ali no meio, né? Ela está em equilíbrio com as duas cargas nas extremidades. A carga do meio é livre para se mover, enquanto a Q1 e Q2 são fixas, tá? Então, como Q1 e Q2 são fixas, então, basicamente, a gente só tem que se preocupar com o equilíbrio da carga do meio, né? E equilíbrio, né, significa que a resultante das forças tem que ser igual a zero. Eu vou ter uma força aqui, ó, para cá. Vou chamar isso aqui de F2, tá? E para cá, o F1. Não faz diferença se essa força é de atração ou de repulsão, tá? Porque se for repulsão, eu basicamente vou inverter a ordem de F2 e F1. Outro detalhe aqui, ó, é que nós podemos fazer essa análise não pensando tanto mais em força, mas sim em campo elétrico. Por quê? Porque se a força é zero, significa que o campo elétrico naquele ponto também é zero. Mas vamos pensar aqui na força para ir direto ao ponto da questão, tá? Então, se F1 é igual a F2, eu vou chamar essa carguinha aqui, ó, de Qzinho, e vou lembrar que a força elétrica, que é dada pela lei de Coulomb, pode ser calculada por constante eletrostática do meio, vezes Q1, vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. E aqui, ó, tem que ser em módulo. Então, a partir disso, eu vou falar que se F1 é igual a F2, podemos tirar o seguinte: K vezes o módulo de Q1 vezes Qzinho, dividido pela distância, que eu vou chamar aqui, ó, de x, né? X ao quadrado. Vou falar que é igual, então, ó, a F2, que é a carga que Q2 faz em Qzinho, né? Que é dada por K vezes Q2 vezes Qzinho em módulo, né? Dividido por, se aqui é x, aqui vale 7 menos x, né? 7 centímetros, tá? Então vai ficar aqui, ó, 7 menos x ao quadrado. Então a gente pode sumir com o K, pode sumir com o Qzinho. Como o Q1 e Q2 são positivos, o módulo não vai fazer diferença, né? Então aqui vai ficar, ó, Q1, 36 microcoulombs, dividido por x ao quadrado, vale 64 microcoulombs, dividido por 7 menos x ao quadrado. Podemos cortar aqui o microcoulomb, porque não vai fazer diferença aqui, tá? Já que todo mundo é microcoulomb. Agora uma dica muito importante aqui, tá? Olha só, o que diferencia a matemática da física? Olha só, na matemática,
Se você chegasse a uma expressão como essa, o que você deveria fazer, né? 36 sobre x ao quadrado é igual a 64 sobre 7 menos x, tudo isso ao quadrado, né? Você teria que fazer aqui, ó, o quadrado da diferença, né? Então ficaria o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o quadrado do segundo. Então aqui ficaria uma expressão que depende de x ao quadrado, aí eu chegaria a uma expressão numa equação de segundo grau e acharia duas raízes. Só que para a física, só tem uma raiz que seria válida, né? Que seria o único valor de x à direita de Q1. E eu chegaria no valor negativo também, que significaria aqui, ó, uma força igual a zero do lado esquerdo de Q1. Só que isso não iria satisfazer a questão das forças sendo lá. Elas só seriam iguais. Só que desse lado aqui, ó, eu ia ter um F1 para cá e um F2 para cá. De mesmo modo, né? De acordo com a nossa expressão. Então, valores negativos de x não são úteis para a gente, né? Que é o que a gente iria chegar caso a gente fizesse o desenvolvimento dessa expressão aqui e a resolução pela equação de segundo grau. O que a gente pode fazer aqui na física? Tirar a raiz dos dois lados. Porque eu já sei que x tem que ser positivo. E, obviamente, diferente de zero, né? Então, vai ficar, ó, 6 sobre x é igual a 8 sobre 7 menos x. Então, a partir daqui, ó, o que a gente pode fazer, né? Pode fazer do jeito que a gente achar mais fácil, tá? Então, ficaria aqui, ó, 8x é igual a 7 vezes 6, 42, menos 6x. Passo para lá somando, 14x é igual a 42, x vai ser igual a 3 centímetros, né? Como mostra a letra B. Bom, pessoal, para finalizar a prova, uma questão de relatividade. Possivelmente a questão mais difícil da prova. Essa e a questão de gravitação são as mais difíceis, tá? Mas essa aqui é puramente interpretação. Claro, tem que fazer cálculo também, mas a interpretação aqui é fortíssima, tá? A questão nos diz que a energia cinética relativística é n vezes maior que a energia cinética, dada pela mecânica newtoniana. Eu sei que a energia relativística é dada pela diferença entre a energia total, que é gama mc ao quadrado, e energia cinética de repouso, que é mc ao quadrado. E energia cinética, de acordo com a mecânica newtoniana, vale 1 meio de mv ao quadrado. Então, como a energia cinética relativística é n vezes a energia cinética, eu posso falar assim que n é a razão entre a energia relativística e energia cinética dada pela mecânica newtoniana. Tendo isso em mente, eu posso falar então que vale... Bom, vou botar aqui mc em evidência, então vai ficar gama menos 1 vezes mc ao quadrado dividido por 1 meio de mv ao quadrado. Então eu posso cortar aqui as massas, né? Então, a partir disso, eu posso falar assim que n vale 2, é que eu passei o meio para cima ali, né? Vezes gama menos 1 vezes c ao quadrado sobre v ao quadrado. Então vamos determinar quanto vale o gama, que a gente pode chamar de fator de Lorentz, tá? Ele vai ser igual a 1 dividido por 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, né? Vou botar aqui tudo aqui junto, na raiz. Pegando aqui os valores, nós podemos dizer que vale 1 dividido por 1 menos 0,995c sobre c, tudo isso ao quadrado, na raiz, tá? Então eu vou cortar aqui, ó, as velocidades da luz e eu posso falar assim que 0,995 ao quadrado dá aproximadamente 0,99. Então o gama vale 1 dividido por 1 menos 0,99 na raiz. 1 menos 0,99 vale 0,01 na raiz. Então o gama vale 10. Então, para calcular o n, vamos falar aqui, ó.
vale 2, que multiplica 10 menos 1, né? E eu vou multiplicar por c ao quadrado sobre v ao quadrado, que é basicamente o inverso de v ao quadrado sobre c ao quadrado, que a gente já calculou, que vale 0,99. Então, isso aqui ó, vai dar que n é igual a 18, como nos diz a nossa letra C.